A gente vai agora direto para Brasília, viu? Igor Damasceno vai chegar na nossa tela, porque a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que prevê isenção de imposto de renda para pessoas com renda mensal de até R$5 mil. Igor, passou com folga, votos inclusive da oposição em massa, vitória do governo. E o que você traz para a gente nessa manhã de quinta-feira como resultado dessa votação? Bom dia para você. Muito bom dia para você, Rose, e também para todos que nos acompanham. Uma votação unânime, quase 500 deputados, todos que estavam presentes votaram favoravelmente para a admissibilidade desse projeto de lei. Foi necessário ali muita articulação do relator, deputado federal Arthur Lira, com também o presidente da Câmara, Hugo Motta. Inclusive, horas antes dessa reunião, houve uma outra reunião do presidente Lula com integrantes do Centrão, justamente para saber como que estava a opinião do Centrão em torno desse projeto de lei. O texto final, ele teve algumas poucas modificações do texto que foi enviado pelo governo federal, mas o escopo do projeto em si foi mantido pelo relator e tanto situação quanto oposição votaram favoravelmente por esse texto. Então, segundo a regra apresentada e votada lá no plenário, pessoas que ganham até R$5 mil ficam isentas do imposto de renda. Quem ganha entre R$5.001 e R$7.350 vão ter descontos especiais na hora da declaração do imposto, no pagamento do imposto, e as pessoas que são consideradas as super ricas, pessoas que ganham mais de R$600 mil por ano, algo em torno de 140 mil brasileiros estão nessa faixa. Essas pessoas elas vão ter um imposto a mais que será cobrado de forma gradativa com teto de 10%. Então, uma medida compensatória. Como o governo federal vai abrir mão de arrecadar imposto da classe média, a classe super alta, altíssima, então vai arcar com essa isenção do governo federal. É basicamente isso que o projeto de lei determina, esse projeto que foi aprovado por 493 votos favoráveis no plenário da Câmara. Foi necessária muita articulação, como eu disse, o relator Arthur Lira chegou a apresentar esse texto em uma comissão especial e depois de muito disse-me-disse, então esse projeto de lei foi aprovado no plenário. Quem falou sobre esse assunto logo depois da aprovação foi o presidente da Câmara, Hugo Motta. Vamos ouvir. Com 493 votos, demonstra a maturidade que a Casa tem para enfrentar temas que são importantes para a população brasileira. Serão algo em torno de 16 milhões de brasileiros e brasileiras diretamente beneficiados com essa isenção. Alguns em sua totalidade, para quem ganha até R$5 mil, outros parcialmente para quem ganha até R$7.350 e compensando esse benefício tributário a ceder a essas pessoas que ganham menos com o rendimento daquelas pessoas que ganham mais. Bom, esse texto, esse projeto é uma promessa de campanha do presidente Lula durante a campanha eleitoral de 2022. Demorou um pouco para ser cumprido justamente por causa das articulações políticas e também não só por causa da questão política, mas por causa do impacto econômico, porque como o governo abre mão de arrecadação de impostos, bilhões de reais poderiam ficar sem ir para os cofres públicos. Então era necessário taxar os super ricos para que não houvesse essa perda financeira e aí mexeu com o rico. Vocês sabem que precisa ali ser um pouco mais político, ter um pouco mais de diálogo. O relator, deputado federal Arthur Lira, ele falou sobre esse assunto logo depois da aprovação, falou das articulações. Vamos ouvir. Mas tudo foi muito conversado. Nós passamos o dia conversando com os líderes da oposição, com os líderes do governo, com os líderes da base, para que a gente conseguisse construir, diante de 99, 102 emendas, alguns destaques, e desses destaques saímos construindo ali, junto com todos, a votação de unanimidade. Você já tinha metade do texto com unanimidade. A gente tinha que negociar a parte da compensação. E na compensação todo mundo viu que foi o possível. O texto da comissão ele foi minimamente mexido. E ele foi mexido com previsibilidade, conversado com o presidente da casa, com todos os líderes, destacando cada ponto que foi atendido com a sua razão. Tudo transparente. Quando isso acontece, você não gera insegurança no plenário, você sabe até onde pode negociar e as conversas elas fluem de maneira mais fácil. Foi isso que aconteceu no final.
Bom, no entanto, essas regras ainda não estão valendo, viu, pessoal? Foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas agora o texto vai tramitar no Senado Federal. Também com expectativa de aprovação, mas isso só deve acontecer nas próximas semanas. Depois que for aprovado no Senado, se não houver nenhum tipo de alteração na Câmara, algo que vai acontecer, o Senado não pretende mexer nesse texto, então o projeto vem para a sanção presidencial. Então ainda tem um caminho a percorrer, essas regras ainda não estão valendo, essa lei ainda não está em vigor, mas a expectativa é que ainda este ano, até o fim dessa legislatura, o Congresso Nacional possa então concluir essa votação no Senado Federal e devolver esse texto para a sanção do presidente Lula, viu, Rose? Igor, muito obrigada pelas suas informações, por trazer esse cenário aí de Brasília. Um ótimo dia de trabalho para você, que eu sei que tem muita coisa para apurar ao longo dessa quinta-feira. E, gente, vimos aí Arthur Lira ao lado de Hugo Mota, mas Arthur Lira foi a grande pessoa, né, dessa articulação toda. Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, quase não apareceu, só apareceu ali na hora da coletiva, mas o grande nome da articulação foi Arthur Lira, que inclusive o gabinete dele ficou aberto durante todo o dia, era reunião, entrando e saindo gente, para a gente ver como, nesse momento, o papel de Hugo Mota ficou em segundo plano. Agora, essa votação expressiva, né, não poderia ser diferente. Estamos a um ano das eleições gerais do ano que vem, exatamente um ano, em outubro do ano que vem, a gente vai às urnas novamente escolher deputado estadual, federal, vamos escolher também presidente, senador, e todos esses aí estão pensando já no ano que vem. Ninguém quer o seu nome ali numa lista daqueles que votaram contra uma isenção tão importante. Agora, o que ninguém está falando nesse momento são das perdas, dos prejuízos. Isso aí a gente só vai ver com o tempo. É claro que também ainda tem a votação no Senado, inclusive para ver se vai haver alguma mudança por lá. Se houver, volta para a Câmara de novo, né, para haver uma nova votação e aí sim vai para a sanção presidencial, ou seja, como o próprio Igor disse, ainda tem um caminho longo pela frente. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!